Oi, gente, estamos aqui com o professor Armenes e a gente vai conversar hoje sobre o Karoshi, né, para complementar a nossa pesquisa que a gente vai fazer durante esse período. Então, professor, atualmente qual matéria você leciona aqui na UTF-PR e qual é o seu histórico com segurança do trabalho? Meu histórico, vamos começar por aí então. Eu trabalhei com a área de saúde e segurança, saúde do trabalhador, que chama dentro do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Depois que eu me formei, fiquei uns 10, 12 anos com isso. Depois estudei essa mesma experiência. Fui coordenador aqui em Curitiba da área de saúde do trabalhador, depois no Paraná também. E aí fiz mestrado, doutorado com essa temática, né? Com a questão de saúde no trabalho. E aqui eu estou agora com as disciplinas de uma que chama Tecnologia, Trabalho e Saúde, a outra é Psicologia do Trabalho e Tecnologia e Sociedade. Vamos começar definindo assim o que seria o Karoshi, né, essa morte por excesso de trabalho, como ela surgiu. No Japão, então, a partir do final dos anos 60, os primeiros casos que estão registrados vêm desse período, 1969, se não me engano, e são pessoas jovens que morrem e não tinha nada que indicasse que isso fosse acontecer, né? Então é uma morte considerada morte súbita causada pelo trabalho. Então a pessoa sem ter um histórico de doença, é como se desbloqueasse doenças que vão acontecer ou que tendem a acontecer numa idade mais avançada. E aí o carocha é isso, é uma antecipação da morte, vamos dizer assim, desbloqueando doenças, principalmente doença que tem a ver com a pressão. Então a pressão do trabalho causando doenças cardíacas ou acidente vascular cerebral, que é uma doença de pressão no cérebro, ou suicídio. São essas quatro causas principais do carocha. E a partir do momento que começaram a aparecer esses casos lá no Japão e começaram a mobilização, né, das famílias em torno disso, o que mudou nas legislações do país? Qual foi a importância de que isso fosse mais regulado, assim, essa carga horária para o Japão? Isso, tua pergunta é bem boa. Nos anos 60 começaram a aparecer alguns casos e aí as famílias enlutadas, então o grupo principal social que foi se mover para combater o caroche foram famílias, né? As famílias foram atrás de advogados, atrás de médicos para montar o caso, né? Para estabelecer um nexo entre o que estava acontecendo, né, da morte com o trabalho. Porque não é muito simples de determinar, né? Existe uma correlação forte entre o que acontece, né, esse fato, esse evento, com o trabalho, porque tem muita gente tentando explicar por outros caminhos, né? Vai dizer, não, pode ter sido por muitas causas, por exemplo, que a pessoa suicidou, ou de muitas maneiras você pode ter criado um adoecimento para o seu coração, para o seu cérebro. E aí esses primeiros movimentos, então, entre famílias e alguns profissionais que foram se dedicando a isso, né, principalmente o pessoal da área da saúde, da psicologia, foi criando um parâmetro, né, foi criando referência lá nos anos 70 e 80, dá para dizer que foram 25, 30 anos mais ou menos em que esses primeiros casos, que depois chegaram à casa dos milhares e vários milhares, foram criando um embasamento científico para poder, depois disso, o Estado começar a observar. Então, o governo do Japão, só no final dos anos 80, que foi aceitar as estatísticas. Então, até lá, era só um lado que estava operando, tentando demonstrar que isso existia. Aí só no final dos anos 80 que começou a reconhecer os dados, mas ainda não a doença. Ainda passou toda a década de 90 e só no ano 2000 é que a Suprema Corte lá do Japão reconheceu o karoshi com essa definição, né? Morte por excesso de trabalho. Então, essa palavra ela quer dizer exatamente isso, né? Morte por excesso de trabalho, que é karoshi em japonês. Uma palavra nova para isso. E assim, como você percebe no Brasil os dados ou os estudos acerca desse tema? Assim? Porque basicamente não se vê muito, né, desse termo assim, na mídia ou até nas instituições de saúde, assim, como você percebe isso no Brasil, assim, na nossa realidade? Então, no Brasil, o termo ainda é muito pouco conhecido, pouco usado, é uma palavra que nem existe, né, em português ou em inglês, e as pessoas não conhecem. Assim, muitas pessoas, inclusive da área da saúde ou da área jurídica, também não sabem do que se trata. E eu participo de um grupo de pesquisa, né, que vocês do Peteco estão aí, a gente está dialogando, né, com isso para ajudarem a construir, né. Justamente o que a gente está fazendo é construir o objeto, que é construir o conceito. Então, traduzir esse conceito que existe no Japão. Outros países já têm adotado essa mesma definição e parâmetros, como a China e a Coreia do Sul
já tem indicadores de dados sobre isso, né? Já estão há uns 10 anos, talvez, atuando com esse tema, mas no Brasil ainda não tem um estudo mais sistemático, tem um ou outro artigo mais pontual assim que trata do tema. E o que aconteceu há umas 2 décadas atrás foi um fenômeno que talvez dê para encaixar com esse nome, que no Brasil chamaram de birola, que é uma morte por exaustão no trabalho de cortadores de cana. Isso aconteceu quando os carros flex estavam sendo implementados ou ganhando volume, e aí tinha muita gente trabalhando de forma exaustiva, né, virando vários turnos e tal, e começou a acontecer isso principalmente no interior de São Paulo, e aí ficou com esse nome, que foram os próprios trabalhadores que deram, né, esse nome que provavelmente é um tipo de caroche brasileiro, mas por trabalho físico. E a característica do caroche é ser né, ele é um potencializador de doenças, e ele é a própria morte, né, então o caroche. Mas é mais característico de trabalhadores de colarinho branco, que eles chamam no Japão, que é trabalhador de escritório, né? Trabalhador da área de planejamento, professores, pesquisadores, engenheiros, médicos, gente de escritório. E no caso de suicídio, por exemplo, é expressivo o número entre chefes do segundo nível, não é o chefe do chão de fábrica, do chão de escritório, melhor dizendo, né? É o cara quando passa de um nível para o outro, esse é o momento do suicídio, o que já nos dá algumas pistas de como que dá para pensar no caso, né? Como é que ele é um caso importante. Então tá lá você, engenheiro, por exemplo, chefe de uma pequena equipe ali de 5 ou 10 funcionários, e aí você é promovido porque justamente tem uma performance melhor, você rende naquele trabalho, você é promovido. Ao ser promovido, você vai coordenar não uma, mas 2 ou 3 equipes, e você subiu de nível. Quando sobe na hierarquia, a pessoa não consegue negar, né, esse caminho, porque, claro, tem como objetivo subir na carreira, ganhar mais e tal, mas aí não quer voltar atrás para o estágio anterior, e isso causa uma janela, então, de risco de suicídio causado pelo trabalho. Que parece tão impossível eu voltar atrás ou diminuir as cargas, que é melhor morrer do que largar essa nova função. Então, isso dá umas pistas para vocês, né, da engenharia de computação, da área de informática, para pensarem como que é um problema importante e sedutor no sentido neoliberal do termo, que é um sentido de que você é bom, eu estou te dando mais oportunidade de ser ainda melhor, de fazer exatamente o que você gosta de fazer, sabe fazer, então tem um excesso de positividade, tanto de dinheiro quanto de espaço, de poder, de reconhecimento social, e isso está levando à morte. Então é um paradoxo que é importante da gente prestar atenção e a gente saber como é que a gente faz para se controlar nisso, né? Não só, porque não é uma culpa da pessoa, né? É uma culpa da estrutura, né? Então a própria lógica das estruturas leva a esse desgaste, cansaço, que vai conduzir até o caroche. Falou um pouco, né, dos parâmetros assim que podem levar a essa morte súbita, mas é parametrizado mesmo como são a questão da carga horária, assim, quantas horas por dia ali, mais ou menos, como que tá posto isso assim lá no Japão e em outros países que seguem essa regulamentação? Tem o critério básico de uma jornada de trabalho normal é de 40 horas, né, que são 8 horas por dia, que é considerado lá no Japão. E aí, acima disso, 12 horas por semana, tem vários estudos que já mostram que, então, 40 mais 12, 52, né, horas na semana, quer dizer, uma jornada normal de 8 horas e mais 2 horas por dia vai dar 50, né? De 8 vira 10, daí vezes 5 dá 50. Um pouquinho mais do que 2 horas por dia, então já está em risco de caroche. Mas a justiça no Japão, então os tribunais estão reconhecendo acima de 60 horas. E estão recomendando que as empresas não permitam que os trabalhadores trabalhem mais do que 60 horas. Mas já é sabido pela literatura científica que 52 horas já é uma linha de morte. Então, o governo considera 60, mas a literatura científica já sabe que é 52. Acima de 52, na média das semanas, você já está em risco. E esse número vai agravado, então não precisa durar tanto tempo. Eles calculam que por 6 meses, se você trabalhou durante 6 meses com uma jornada além do normal, né, de 10, 12 horas por semana, você está num risco de caroche. Só que se você trabalha mais do que isso, mais do que as 12 horas, 15 ou 20, daí diminui essa janela. Se for um mês só,
e trabalhando com uma jornada semanal de mais de 60 horas, ou em torno de 60 horas, o risco de carote já é enorme. Então, por exemplo, dobra o risco de ataque cardíaco, né, se você concentra. E também tem a coisa da dose, que é a concentração num período muito curto. Eu não vou lembrar o dado disso de cabeça, mas o princípio é esse. Então, você dá para imaginar um gráfico que você vai seguindo aqui. Se você vai aumentando a jornada, vai aumentando o risco também. Então, se você concentra, por exemplo, numa semana de provas ou de projetos, muita carga de trabalho, e aí é comum, né, acontecer, eu tenho vários alunos que me contam de ficar semana ou até mais tempo, né, durante o semestre dormindo bem pouco, 2 horas, 4 horas. Vários alunos já me relataram que dormem 4 horas por noite. Tem gente que está dormindo 2 horas por noite, que já me contou também. Então, se você concentra isso, tem um problema muito grave, porque você antecipa. Então, não precisa de 6 meses para você produzir a mesma situação de risco. O risco está concentrado, ou pode estar concentrado ali. Então, isso é parte do que a gente está investigando agora. No meu grupo de pesquisa, a gente está tratando disso, e a própria universidade está abrindo também uma comissão que vai investigar, uma comissão de combate ao caroche. Então, a ideia é levantar os casos de suicídios, de mortes que podem ter sido causadas pelo caroche, e identificar também condições, né, baseadas nesses parâmetros que eu estou falando e alguns outros que a gente vai construir, para fazer um cotejamento, né, entre isso que foi descoberto cientificamente e o que está acontecendo aqui, de forma que a gente possa pensar caminhos para melhorar o trabalho, né, que existe aqui, tanto o trabalho de professores quanto o trabalho de estudantes, entendidos como trabalhadores em formação, mas é um trabalho, de muitas maneiras. Né, o estudo é um trabalho, né? Você faz isso de forma profissional, só não ganha salário, mas faltava ter um salário, né? Ajudava. Mas você ganha nota, ganha promoção no final do curso e tal, que são as formas de remuneração. Sim. Então, no seu entendimento, assim, eu acho que ficou bem claro que, tipo, os estudantes, eles têm que se conscientizar, assim, dessa questão, assim, tanto para botar um freio mesmo nessa autoexploração, né, nesse excesso de positividade, de sim, eu consigo, sim, eu posso, mas entender que isso tem um limite até para nossa saúde, né, assim, então, qual recado você deixa para os graduandos aqui, para quem está assistindo esse vídeo? Legal, boa pergunta. Eu só queria primeiro fazer um reparo que é assim, eu acho que é importante a gente pensar individualmente, então, o que é que eu posso me cuidar, digamos. Eu posso fazer caminhada, ter uma alimentação melhor, eu posso procurar ter um sono de 8 horas por dia. Isso tudo contribui, e tem uma parte disso que é o indivíduo que tem que pensar. Mas é importante pensar também que a empresa é responsável por controlar isso. Então, tem países, por exemplo, que proíbem que a empresa mande mensagem, seja de e-mail ou de WhatsApp, ou de qualquer número ou endereço que se relacione com a empresa fora do horário de expediente. Ao fazer isso, a empresa toma multa, na França, por exemplo. Né? Então, a própria empresa, no nosso caso aqui, a empresa é a própria universidade ou o curso que você está fazendo, né? O projeto ou o estágio e tal, a empresa tem uma responsabilidade aí que é mais determinante do que da pessoa. Mas se a gente pensar assim, se uma empresa não cuida disso, como não tem uma legislação no Brasil que é muito específica para casos como esse, no Brasil quem tem carteira de trabalho pode fazer no máximo 2 horas extra por dia, que daria 8 mais 2, são 10, está dentro do parâmetro. Né? Mas muita gente não tem. E não tem o contrato, ou é pessoa jurídica, ou tem outras formas flexíveis, a pessoa trabalha por conta própria, então tem que pensar que a própria empresa tem uma responsabilidade. No nosso caso aqui, a universidade tem uma responsabilidade. E o Estado tem uma responsabilidade. Então, precisaria fiscalizar casos como esse, por exemplo, entender onde é que está acontecendo. Né? Tem um conceito que é o Rothstein que definiu, que é um americano, no começo dos anos 80, que é de evento sentinela, que ajuda a enxergar isso. Então, quando acontece... O evento sentinela mais conhecido que tem no mundo é morte de criança. É mortalidade infantil até 1 ano de idade. Que significa que quando morre uma criança de 0 a 1, tem alguma coisa errada no Estado, no sistema de saúde. Não é na criança, né? Obviamente, né? Que morreu. Então tem um entorno que devia estar protegendo e que não está. Da mesma forma, a gente vai adotar esse conceito aqui para pensar, então, a temática dentro da empresa, a universidade. Aconteceu um suicídio de estudante, por exemplo. Isso não é um evento, não deve acontecer. Se não deve acontecer, é sinal que tem alguma coisa muito errada. O que está errado? É na universidade? Pode ser que sim, pode ser que seja outros problemas também, na família, pode ter outros lugares a determinação.
Mas como a própria universidade é uma empresa que deve construir saúde significa olhar onde tem doença, olhar onde tem problema e diminuir os fatores que sobrecarregam aí. Estou colocando isso para pensar em algumas camadas, né? E não só na camada do indivíduo, que tem uma parte que cabe para a pessoa. Então, meu recado é esse, né? Para as pessoas se cuidarem, mas também identificarem onde é que está passando as cargas do limite. Onde é que tem trabalho demais, tem demanda demais e que não cabe dentro de um tempo que não seria razoável. Então, achar esse bom senso aí do termo que seria razoável é uma coisa que a gente deve construir juntos, professores, estudantes, né, direção da universidade, direção dos cursos, a gente deve pensar nisso conjuntamente. Que é isso, professor. Não sei se você quer fazer mais alguma Não. colocação. Acho que ficou Foi um prazer, assim, né, ter essa aula aqui com o professor Armenes. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, compartilhem e possam aprender mais sobre esse tema, né, que é relevante, assim, para a saúde, né, de todos nós. Para a vida. E para a vida, Obrigada, professor. Valeu.